Amém, glória a Deus. Dá para diminuir um pouquinho aqui a intensidade dessa luminosidade aqui, meu irmão? Só um pouquinho. Glória a Deus. Amém. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos estudando a série A Força de Deus. E nessa noite o nosso tema é Fazendo Tudo que Ele diz. E é claro que esse Ele é Jesus, ou seja, fazendo tudo que Jesus diz. E eu quero iniciar a minha ministração nessa noite fazendo algumas perguntas a você. Primeiro, você quer ter alegria, paz, as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Você quer viver de tal forma que a sua vida agrade a Deus em todas as coisas? Você quer que as suas orações sejam respondidas? Certamente essas três perguntas teriam um retumbante sim na boca de todos os filhos de Deus. Mas qual o segredo de nós termos uma vida abençoada? Qual o segredo de nós agradarmos a Deus em tudo que fazemos? Qual o segredo de termos as nossas orações respondidas? E João, ele registra a resposta para que nós alcancemos isso, que se encontra lá no capítulo 2, verso 5, quando ele diz: façam tudo o que ele lhes disser. Eis aqui a regra de ouro para nós termos uma vida cristã saudável, uma vida cristã abençoada, uma vida cristã que faça diferença nesse mundo de trevas. Agora, sejamos sinceros, nós estamos fazendo tudo o que Jesus diz? Será que nós estamos fazendo 100% aquilo que Ele ordena? Se nós pudermos viver em obediência a essa regra, a esse mandamento, sempre seremos preenchidos com a glória de Deus, com a sua presença, com o seu poder e, claro, desfrutaremos das suas bênçãos. Assim eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, e lermos do versículo 1 ao versículo 11. Essa é uma história bem conhecida, porque narra o primeiro milagre registrado nos evangelhos, que é o milagre do casamento em Caná da Galileia. À medida que você encontrar, se não houver algum impedimento para você ficar em pé, quero convidá-lo em reverência à leitura da palavra de Deus a colocar-se de pé. Diz assim as Sagradas Escrituras: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora.
Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, temos lido, Senhor, a Tua palavra e pedimos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, a condução do Teu Espírito em tudo, Senhor, que será ministrado nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, usa-me, Senhor, como instrumento Teu, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu corpo. Ó Deus, dá, Senhor Deus, compreensão das Tuas Escrituras a cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor, participando deste culto, mas também aqueles que terão acesso, Senhor, através do canal do YouTube, Senhor, desta mensagem. Ó Pai, fala ao coração do Teu povo, edifica, alimenta a Tua igreja, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Queridos, todos nós conhecemos essa história. É um casamento na mesma cidade aonde Jesus cresceu, a cidade de Nazaré. Jesus e sua mãe estavam ali presentes com muitas outras pessoas quando foram convidadas a este casamento. E o casamento naqueles dias era uma grande celebração, normalmente durava 7 dias. Muita comida e vinho para os convidados, alguns da própria cidade, outros parentes e amigos que vinham de longe e que se hospedavam na casa daqueles que estavam a se casar. Nem todos os convidados, é claro, ficariam todo aquele tempo da festa. Porém, deveria haver comida e bebida para todos que participassem daquela celebração. Porque caso faltasse ou comida ou bebida, isso seria muito embaraçoso para o anfitrião, de oferecer uma festa, de realizar um casamento e, em meio à celebração, faltar o pão, faltar o alimento ou faltar o vinho. Então, durante aquela celebração do casamento, nos é relatado que o vinho acabou. E é claro que naquele momento, algumas pessoas mais próximas, que estavam cuidando ali da distribuição do alimento e do vinho, foram elas que ficaram sabendo da falta do elemento vinho. A palavra de Deus diz que naquele momento, Maria queria que Jesus fizesse algo a esse respeito. Maria fala com Jesus e ele responde no versículo 4 com uma frase que tem intrigado os estudiosos. Jesus diz assim: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Talvez isso espante a maioria de nós. Como é que um filho se dirige à mãe daquela forma? Estaria Jesus fazendo uma repreensão a Maria? Ou seria simplesmente uma objeção branda? Jesus estaria sendo rude no tratamento com a sua mãe? O que quer dizer? A minha hora ainda não chegou. Na verdade, Jesus estava lembrando a Maria que a hora da sua morte, a hora da sua ressurreição, a hora da sua ascensão não haviam chegado. Era muito cedo para eventos maravilhosos no seu ministério. O que Jesus estava procurando dizer a Maria é que haveria um tempo em que ele realizaria grandes milagres, curaria enfermo, ressuscitaria mortos. Jesus iria operar sinais, milagres e maravilhas, mas ainda não era o tempo. Ele ainda estava no início do seu ministério, mas mesmo assim, Jesus
ele realiza esse grande milagre. Diferentemente de nós, queridos, Maria entendeu o posicionamento de Jesus. Ela não ficou perturbada com aquela palavra que Jesus lhe fez. Ela não ficou atemorizada. Ela não ficou se sentindo menosprezada pela declaração de Jesus. Ela sempre foi uma mulher de fé que acreditou em seu filho, porque ela sabia que aquele homem que ali estava, aquele jovem que ela vira crescer, aquele jovem que ela dera à luz, não era outro senão Jesus, o Filho de Deus. É por isso que no versículo 5, quando ela se volta aos serviçais, aqueles que estavam cuidando do alimento e do vinho, ela diz àqueles servos: façam tudo o que ele, Jesus, lhes mandar. Como Maria poderia ser tão confiante? Na verdade, a confiança dela estava amparada naquela pessoa que ela conhecia muito bem, que era Jesus. Jesus era único, ele era o Filho de Deus, e ela podia depositar em Jesus toda a sua confiança. Hoje vivemos dias, queridos, aonde as pessoas ficam temerosas, amedrontadas, cheias de dúvidas com relação à sua vida, com relação ao seu amanhã. E nem sempre, mesmo como cristãs, como crentes, têm a segurança de confiar em Jesus e saber que Ele tem o controle de todas as coisas. Naquele momento, haviam potes de pedra no casamento. Eram recipientes enormes, que tinham uma capacidade de receber entre 66 a 74 litros de água cada um. E havia 6 daqueles depósitos ali. E é exatamente esses depósitos que foram cheios de água, que foram transformados em vinho. Agora, havia vinho suficiente para todos aqueles que participavam do casamento. E não apenas qualquer vinho, mas um vinho muito superior. Um vinho melhor do que o que já havia sido servido. É por isso que aquele que é responsável pela cerimônia, que cuida exatamente da distribuição dos itens do casamento, questiona, os noivos, os familiares. Em geral, as pessoas dão o melhor vinho de entrada, e depois que as pessoas já têm bebido bastante, aí serve o vinho inferior. Mas vocês aqui fizeram diferente. Serviram primeiramente o vinho inferior, que já era bom, mas deixaram muito melhor para o final. Ele não sabia do que havia acontecido. Apenas Maria e os servos tinham presenciado aquele milagre. Esse milagre, querido, nos ensina muito sobre a força de Deus, porque nos fornece uma imagem poderosa de que devemos fazer tudo que Jesus diz, obedecer e confiar. Foi isso que Maria e aqueles servos fizeram, e ao fazerem isso, contemplaram o milagre. Talvez você nessa noite esteja sendo chamado por Deus para obedecer, para confiar, e assim contemplar o milagre de Deus na sua vida. Aquele foi um milagre de transformação. É muito mais do que podemos ver, muito mais do que podemos fazer por nós mesmos. Alguém poderia dizer: mas por que não mandaram comprar vinho? Talvez os noivos tivessem comprado todo o estoque do mercado daquele local, e não tivesse mais. Somente o milagre poderia resolver o problema. A vida com Jesus
queridos, transforma a nossa velha vida em uma vida abençoada, maravilhosa e abundante. O velho homem agora se transforma no novo homem. Este, queridos, é o primeiro dos sinais que revelam a força de Deus. O nosso Deus não mudou, Ele continua operando milagres e prodígios. Este é o milagre da manifestação da força de Deus. Mas poucos o viram. Não foi um milagre que chamasse a atenção de todos que estavam no casamento. Os noivos não ficaram sabendo. O chefe do cerimonial também não sabia. Os convidados, muito menos. Apenas Maria e os servos. Mesmo que todos tenham se beneficiado. Não houve um trovão para anunciar o evento. É bem diferente dos nossos dias, que as pessoas querem ver o seu nome estampado nos jornais, querem ver veiculado em todos os meios de comunicação a realização de algo que vão fazer. Não, o milagre de Jesus foi um milagre que atingiu a muitos, mas poucos ficaram sabendo. A força de Deus, queridos, não é o que os homens esperam que seja. Sua força não é para mera exibição, mas tem o propósito de cumprir seu serviço para sua igreja. Eu sei que hoje nós vivemos atrás de likes, de seguidores, corremos atrás de sermos conhecidos, ovacionados, aplaudidos. Queremos o destaque, queremos estar na crista da onda. Mas a gente precisa lembrar, queridos, que os nossos valores são diferentes dos valores do mundo. Os nossos princípios vão de contra aos princípios do mundo. E sobre fazer tudo o que Deus diz, nós precisamos considerar algumas verdades. Se você tem o desejo de fazer tudo o que o Senhor diz para a sua vida, há algumas verdades que nós precisamos avaliar, considerar nessa noite. A primeira delas, queridos, é que nós precisamos considerar que Jesus fala conosco hoje. Diz assim os versículos 7 e 8. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. Jesus fala conosco assim como falou aos serviçais há mais de 2000 anos atrás. O nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Jesus não mudou. Sabe quem muda? Sou eu e você. Não apenas fisicamente, não apenas na questão da idade ou do conhecimento, mas em especial na intimidade com Deus. Tem alguns cristãos que vivem lembrando das palavras do Senhor lá em Apocalipse, da necessidade de voltar ao primeiro amor. Alguns podem olhar para o seu passado com um certo ar de saudosismo. Antes eu saía evangelizando nas casas. Antes eu passava a noite em oração e vigília. Antes eu tirava um dia de jejum todo mês. Antes. E o que é que está acontecendo que eu não estou tendo mais intimidade com Deus? Lembre-se, o Senhor continua falando, e Ele fala conosco com autoridade. Ele disse aos seus discípulos lá em Lucas capítulo 6, verso 46,
por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Queridos, se Jesus é Senhor, então é direito soberano dele determinar em sua vida e na minha vida a sua vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o que ele diz é a palavra final sobre qualquer assunto. O Tiago diz: os homens podem fazer seus planos, mas a palavra final, a resposta certa, vem do Senhor. Se nós conhecemos Jesus como Senhor, por que nós o questionamos? Pois é Ele que está investido com toda a autoridade. É Ele o Deus Todo-Poderoso. É por isso que Deus fala conosco com autoridade. Mas Ele também fala conosco pessoalmente. Veja no versículo 5. Maria diz aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. A ordem de Jesus para aqueles servos foi ele não repetiu mais isso na sua vida ministerial. A gente não vê mais o relato nos evangelhos de que Jesus voltou a transformar a água em vinho. Mas naquele momento, ele fala diretamente àqueles servos, aqueles homens que estavam ali servindo aos convidados, precisavam ser impactados com aquele milagre. Esse milagre precisava estar registrado nas Escrituras para que impactasse também as nossas vidas. Jesus fala pessoalmente aos servos. Enquanto isso, os convidados não sabiam o que havia dito, não sabiam o que tinha acontecido. Eles apenas estavam se beneficiando do melhor vinho das suas vidas. Queridos, há algo melhor para a nossa vida do que aquilo que o mundo possa dar, do que aquilo que o mundo possa oferecer. Há algo muito superior que nos é reservado. E infelizmente, às vezes, nós estamos como a correr atrás do vento. É claro que aqui eu não estou fazendo apologia a você não trabalhar, não estudar, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que aonde você encontrar-se, quer seja no trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa, ali vai ser um manancial para a sua vida, aonde Jesus vai estar enchendo o teu coração, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Aqueles servos foram bênção, porque eles foram instrumentos de Deus, para levar o melhor vinho aos outros. Você é bênção de Deus, para levar a nova aliança a outras vidas, o melhor vinho que é Jesus. Mas ele também fala conosco de forma compreensiva. Observe a expressão, tudo o que ele lhes mandar. Jesus não falou coisas difíceis para eles fazerem. Jesus não lhes deu uma receita com coisas que eles não encontrariam ou teriam dificuldade de executar. Não! Jesus apenas disse para eles encherem aquelas talhas, aqueles potes de pedra com água. Eles sabiam o que era água. Eles sabiam aonde estavam os potes. Eles precisavam apenas obedecer. A palavra de Jesus foi compreensiva. Queridos, ele fala conosco sobre pequenos detalhes da nossa vida, mas também sobre grandes coisas do nosso viver. Pode ser que você se lembre de grandes coisas que Deus operou na sua vida, talvez uma cura de uma enfermidade, um emprego que Deus lhe conseguiu, uma porta que foi aberta, um grande livramento de uma enfermidade, de um problema de casamento, ou coisa do tipo. Mas as pequenas coisas do dia a dia, do pão de cada dia à nossa mesa,
do vestidiário, de podermos acordar depois de uma noite de descanso. A gente vinha conversando no carro, eu, minha esposa e minha filha, acerca de uma pessoa da nossa família, jovem, ainda, pai, casado, fazia atividade física, e depois de uma leve corrida, já chegando na sua casa, teve um AVC, e está há mais de 10 anos, numa cama, vegetando. Queridos, nós não sabemos o nosso dia de amanhã, nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a alguns minutos, é por isso que nós precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já nos tem concedido. Deus fala conosco de forma compreensiva, mas Deus fala também conosco por meio de terceiros. Ele também fala por meio de outros. Quantas vezes ouvimos a voz do Senhor por meio de um conselho sábio de nossos líderes e de nossos irmãos? Quantas vezes nós não nos encontrávamos num momento difícil e alguém veio até nós e nos deu uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de socorro, e como isso fez diferença na nossa vida? Deus também fala conosco através de outras pessoas. Devemos reconhecer que o Senhor frequentemente nos guia por meio do conselho de outros irmãos. Agora, cuidado também com quem você busca conselho. Cuidado para você não buscar conselho com pessoas que não temem a Deus. Cuidado para você não buscar conselhos na internet, com pessoas que você nem conhece e não conhece a sua realidade. Deus fala conosco também de forma providencial, através dos acontecimentos e circunstâncias da nossa vida. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Queridos, Deus é que abre a porta, e quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Às vezes, amados, eu vejo pessoas amedrontadas com o que está acontecendo no país. Meu Deus, o que vai ser de nós? Outros ficam amedrontados diante da violência. Jesus, eu não vou conseguir mais nem sair de casa. Outros ficam amedrontados com a economia. E agora, o que vai ser? Como é que eu vou pagar minhas contas? Outros ficam amedrontados, queridos, com o próprio diabo. Infelizmente, amados, nós vemos que as pessoas estão assim, encurraladas, sem discernir que é Deus que providencia todas as coisas. Mas Deus também fala conosco através da sua palavra. Esta é a maneira particular pela qual Ele fala conosco. João, no capítulo 6, versículo 63, declara: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Não há espírito e vida nas redes sociais, não há espírito e vida nos jornais, não há espírito e vida nos escritos dos poetas ou dos romances. Há espírito e vida na palavra de Deus. O Senhor fala supremamente conosco através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Infelizmente, queridos, nós temos tão pouco tempo reservado para ler, meditar, estudar, aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Precisamos ouvir a voz de Deus, porque Ele fala conosco através da sua palavra. Mas também Ele fala conosco
através do seu Espírito Santo. Observe nos Atos dos Apóstolos as instruções constantes e infalíveis que foram dadas pelo Espírito Santo aos servos do Senhor. Foi assim que a igreja prosperou e alcançou o mundo inteiro. Às vezes, amados, a gente olha e vê os grandes desafios da evangelização. Nesse próximo domingo, nós vamos estar pregando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. O tema vai ser comissionados. E a igreja do Senhor, ela é comissionada a levar a palavra de Deus. E isso não se resume, isso não se limita a apenas as nossas viagens missionárias que acontecem uma vez por ano. Isso não se limita aos eventos evangelísticos que uma vez ou outra fazemos, ou nos cultos de ministério. Queridos, nós precisamos ser sal e luz em todos os dias da nossa vida. O que será que está ofuscando o brilho de Jesus em nós? O que é que está impedindo a manifestação da obra de Deus, que é através da sua palavra, que é através do Espírito Santo, na minha e na sua vida? Mas, queridos, além de nós termos essa compreensão, de fazermos tudo o que Jesus fala conosco, nós também temos uma segunda verdade. Considere que tudo o que o Senhor nos diz tem uma tripla relação. O que o Senhor diz se relaciona primeiro a Ele, pois é para a sua glória, mas também se relaciona a você, pois é para o seu bem, para a sua edificação, e se relaciona aos outros, porque também é para o bem do próximo. Quando o Senhor disse, lá nos versículos 7 e 8, encham, levem, isso foi para a glória dele. O versículo 11 diz assim: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Podemos ter certeza de que sempre o Senhor nos fala algo em nossa vida. Há algo que o Senhor quer que façamos, há algo que o Senhor quer que realizemos, há algo que o Senhor quer que falemos, e isso é primeiro para a glória dele. Hoje nós invertemos. As pessoas querem agir para a sua própria glória. Se sobrar alguma coisa, Deus, tudo bem, fica para ti, mas primeiro sou eu. É uma inversão de valores. Porque quando nós estudamos aqui essa passagem, o Senhor Jesus deixa bem claro no capítulo 11, que tudo isso aconteceu para a sua glória. Beneficiou as pessoas? É verdade. Mas primeiro foi para a glória de Deus. Aquilo que nós fazemos aqui, nas terças-feiras, nas quintas-feiras, nos cultos dos ministérios, no domingo à noite, é primeiro para a glória de Deus. O nosso louvor, a nossa adoração, não é simplesmente para mostrar que sabemos cantar ou tocar, é para a glória de Deus. O ato de subir aqui e ministrar a palavra, por mais oratória que homens de Deus possam ter, se não for para a glória primeira de Deus, não se aproveita. Mas também, queridos, quando o Senhor Jesus disse, encham, levem, também foi para o bem deles, bem dos servos. Imagina só, o constrangimento que seria para aqueles que estavam realizando o casamento, a falta do vinho. Certamente, quem mais seriam prejudicados seriam os servos, os escravos, os empregados. Talvez alguém dissesse, é culpa deles. Os donos da festa não iriam assumir, vão dizer assim, vocês serviram vinho demais,
estragaram bebida. É por isso que acabou. Mas, queridos, quando Jesus operou aquele milagre, isso beneficiou diretamente aqueles servos. Veja que no versículo 9 somos informados de que enquanto o povo se reunia, eles não sabiam sobre o milagre, mas os servos sabiam. Que grande bênção espiritual veio sobre aqueles homens. Lá em Deuteronômio capítulo 10, versos 12 e 13 é dito: e agora, ó Israel, que é que o Senhor seu Deus pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhes dou para o próprio bem. Queridos, Deus tem chamado a sua igreja. O benefício direto de Deus é para com a sua igreja, para com o povo a quem Ele escolheu, a quem Ele chamou, aqueles que são amados de Deus, aqueles que são chamados não mais escravos, mas filhos de Deus. E esse é um presente de Deus para com cada um de nós. Nós somos os primeiros que se beneficiam junto à nossa comunidade. Mas o Senhor também disse: encham, levem, porque isso também foi para o bem daqueles que estavam participando da festa. Todos na festa se beneficiaram do milagre. Quando o Senhor fala conosco, não é apenas para a sua glória, não é apenas para o nosso benefício da igreja, mas também é para o benefício das pessoas que estão ao nosso redor, é para as pessoas que trabalham com você, que ainda não conhecem Jesus, é para as pessoas que estão ao seu lado na escola, na faculdade, que não temem a Deus. Elas também serão beneficiadas quando você demonstrar que você é uma atalaia do Deus vivo, que você se mostrar como sal e luz e não como agente secreto. Porque infelizmente também há aqueles que querem ser agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Não fala de Jesus, não tem cheiro de Jesus, não age como Jesus. Pelo contrário, até mesmo participa das piadas de duplo sentido, de vez em quando vai participar nos finais da tarde, das saídas com os colegas, para não ser colocado fora do grupo. Mas que grupo nós queremos participar? Daqueles que herdarão os céus e a terra? Ou daqueles que serão lançados no fogo do inferno? Queridos, a gente precisa tomar decisões na nossa vida. Às vezes nós ficamos como titubeando diante do caminho que nós seguiremos. Só há dois caminhos. Há um estreito que nos conduz à vida eterna, ou um largo que nos leva à separação de Deus. Nós vimos até aqui que temos que considerar que Deus continua falando conosco, que nós também precisamos entender que no nosso relacionamento com Deus, nós glorificamos a Deus, nós nos beneficiamos e beneficiamos outras pessoas. Mas há uma terceira verdade: considere que devemos responder sim ao que Ele diz. Devemos responder primeiro com obediência imediata. Maria disse para os servos: seja o que for, faça. Eles não demoraram. Meu Deus, quantas vezes a gente fica procrastinando, fica adiando, fica justificando a nossa demora em não obedecer, em não cumprir a ordem de Deus. Eles não demoraram. Todo o nosso dever é fazer o que Ele diz sem titubear, imediatamente, e fazê-lo não como um dever, mas como um deleite. E isso, queridos, é com relação a vir para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas alguns dizem assim: meu Deus do céu, hoje é dia de culto, Jesus,
Será que eu estou doente? Porque senão o pastor vai me perguntar, eu tenho que encontrar uma dificuldade, uma justificativa. Eita Deus! Vai ter o momento do ofertório, e agora Jesus, eu não estou dando mais meu dízimo, tem pouco tempo, só tem 2 anos. Queridos, às vezes a gente quer encontrar justificativas para não obedecer, ou para adiar a nossa obediência. Devemos responder também com obediência completa. A ordem do Senhor foi: encham, está no versículo 7. E como foi que eles obedeceram? Eles os encheram até a borda. Talvez se fosse eu ali como um servo, quando Jesus mandou botar água ali naquelas talhas, eu disse, não, eu vou botar um pouquinho, talvez a metade. Mas não, aqueles servos colocaram até a borda, estava quase já derramando. Eles não foram parciais, não, eles colocaram tudo. Queridos, há um perigo de se render ao Senhor apenas com uma obediência parcial, mas a sua exigência é que o obedeçamos completamente, plenamente. Havia uma coisa que eu gostava, da logo da antiga denominação, 100% Jesus. Eu gostava daquele lema 100% Jesus. Queridos, é isso que nós precisamos ter na nossa perspectiva, de fazer 100%. A nossa meta não é 50, 70, não, é 100, mas pastor, eu não vou conseguir. Vai em frente, continue tentando, acreditando. Eu já estou com 80 anos, como é que eu vou vencer essas batalhas? Não sei, te inspire em Caleb. Queridos, às vezes a gente enfrenta lutas, e todos nós passamos por batalhas, mas nós precisamos entender que a nossa obediência a Deus precisa ser completa. Mas não apenas isso, a nossa obediência precisa ser inquestionável. Maria disse para aqueles homens, façam tudo o que ele lhes mandar. Talvez um ou outro servo tenha pensado, que loucura, a gente vai encher essas talhas de pedra de água, mas o que é que adianta, o povo quer beber vinho, a gente vai servir água? Não podemos questionar, é Deus mandando, é nós obedecendo e cumprindo, é seguindo aquilo que Ele determina. Isso significa, queridos, que devemos obedecê-lo sem qualquer questionamento, dúvida ou medo. Imagine ser mandado encher os potes com água, quando os convidados queriam beber vinho. No entanto, aqueles servos deram ao Senhor a sua obediência inquestionável. A partir dessas 3 verdades, considerar que Deus continua falando conosco, considerar que tudo que o Senhor nos diz tem uma tripla relação, e considerar que devemos responder ao que Ele diz. A nossa atitude, como crentes, como discípulos de Jesus, é escutar, é ouvir e obedecer. Contudo, em meio à nossa jornada como discípulos, alguns agem como a igreja de Éfeso, e aí ouvem a advertência do Senhor para a sua vida, quando lá em Apocalipse lemos, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O Senhor nos oferece uma oportunidade para mudar. Às vezes, amados, nós precisamos olhar para nós mesmos, ver a nossa vida, a nossa relação com Deus.
Eu sei que é muito mais fácil olhar para a relação do nosso cônjuge com Deus, dos nossos filhos com Deus, dos nossos pais com Deus, do nosso irmão em Cristo com Deus. Mas o que Deus deseja é que cada um olhe para si mesmo. E aí a palavra do Senhor para cada um de nós é: se você abandonou o primeiro amor, lembre-se de onde caiu. Que área da sua vida tem entristecido o coração de Deus? Pode ser na língua, pessoas que não se controlam, que dizem palavrões, que dizem mentira, que dizem grosseria. Pode ser no uso inadequado da internet, visitando sites pornográficos, acessando a mensagens que só trazem malefícios à sua vida, nada edificam. Pode ser que seja num relacionamento que Deus não se agrada, e que você insiste, mas aí o Senhor diz para você: arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. E aqui o princípio não é antes da conversão, não são obras da carne, não são obras do pecado. Aqui são as obras do seu primeiro amor, daquele momento que você sentia o fogo do Espírito arder no seu coração. E aí o Senhor diz uma declaração impactante: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Queridos, existe um perigo muito real de estagnação espiritual. Nós vivemos dias em que as pessoas estão se acomodando com a mesmice. As pessoas não se deixam mais impactar pelo evangelho transformador nas suas vidas. Elas até vêm à igreja, participam dos cultos, mas a mensagem já não atinge o seu coração. Jesus em diversas passagens alertou os seus discípulos sobre isso. Lá em Mateus capítulo 13, versos 1 a 23, nós lemos acerca da parábola do semeador, aonde são apresentados diversos tipos de terreno. Cuidado com o tipo de coração que você tem, se é um coração que produz frutos ou não. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, nós temos a parábola dos dois construtores, uns que ouvem, mas não fazem. Lá em Mateus 24, 42 a 51, nós temos a parábola dos dois servos: eu vou, mas não foi. Hoje, queridos, o Senhor alerta a sua igreja. Ele está a lhe perguntar: você está ouvindo? Você está obedecendo? Os servos ouviram e fizeram o que ele disse. E quanto a você? Você tem ouvido? Você tem obedecido o que Jesus tem dito para a sua vida? Quando nos tornamos crentes, nós devemos nos submeter às ordens de Cristo. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Nós não podemos achar que ao aceitarmos Cristo, a fazermos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós podemos manter os velhos costumes ainda no nosso dia a dia. Se você acha que dá para viver o Evangelho da mesma forma que você vivia antes da sua conversão, eu quero te dizer que você está se enganando. Precisamos entender, queridos, que hoje o que Jesus tem falado comigo e com você, é que a sua fala pode ser acerca de obediência e de compromisso com Ele. Pode ser que o que Deus esteja falando com você nessa noite, seja acerca de coisas que você não está obedecendo, que você não está seguindo, e que Ele espera que você o faça. Pode ser que a sua fala nessa noite seja sobre um viver santo,
piedoso, e que você possa priorizar, agradar ao Senhor sempre, não apenas no domingo. Pode ser que a fala de Deus para a sua vida seja acerca de servir à igreja, de pregar a palavra, de auxiliar o necessitado. Talvez você olhe para a sua vida e veja apenas potes de pedras vazios, aonde a paz e a alegria da presença de Deus já não mais existe. Porém, nessa noite, eu quero dizer para você que o Senhor encherá os potes de vinho novo, do melhor vinho, bastando apenas fazer tudo o que Ele manda. Jesus pode transformar o nosso choro em riso, a nossa tristeza em alegria, os nossos medos e fracassos em vitória. O Senhor pode transformar os nossos gritos de angústia em brados de louvor. Pessoalmente, eu nunca vi a água se transformar em vinho. Eu já li e preguei nessa passagem algumas vezes, mas eu pessoalmente, eu nunca vi água se transformar em vinho. Mas eu já vi cachaça se transformar em alimento. Quando um alcoólatra, como foi o caso do meu pai, decide confiar em Jesus, fica limpo, e de repente o dinheiro que antes desperdiçava com bebida, se transforma em pão para os seus filhos. Eu já vi drogas se transformar em uma vida nova. Quando pessoas viciadas pelo vício foram libertas e conseguiram construir, com a ajuda de Deus e da igreja, uma nova vida. Queridos, será que você já viu cigarros se transformarem em mobília? Orgias e noitadas se transformar num casamento saudável? Você já viu vidas serem restauradas pelo poder de Deus? Esse é o grande milagre da transformação. E o que Jesus está a nos dizer hoje, a mim e a você: faça tudo o que Ele mandar. Faça tudo o que Jesus mandar. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. E eu queria, nesse momento, ter um momento de oração. Eu queria convidar o presbítero Roger para vir aqui. Queria convidar você a ficar em pé. Se há algo na sua vida que você sabe que é um atraso, que é um obstáculo ao seu crescimento, tem sido algo que tem roubado a tua alegria, a tua comunhão com Deus, com a igreja. Se você sabe que isso tem te afastado dos caminhos de Deus, de uma vida santa, de uma vida de intimidade, eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele pode trazer libertação à sua vida. Deus pode nessa noite transformar um embaraço, uma armadilha, um engano em bênção, em vitória. José encontrou dos seus irmãos maldade, mas Deus transformou aquilo em bênção para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Qual é a área da sua vida que nessa noite precisa ser transformada? Talvez seja a restauração no seu casamento, talvez seja a restauração no relacionamento com seus filhos, talvez seja um problema de saúde, seja qual área for, faça tudo que Ele diz, faça tudo que o Senhor falar para a sua vida. Não se amedronte, não deixe a dúvida pairar na sua mente, mas confie, ouça o Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus.